meus amores, tudo bem? Vamos lá, vamos estudar hoje a teoria das colisões, onde se estuda, né, energia de ativação, complexo ativado, caminho da reação e assim por diante. Vamos lá, né? Primeira coisa, né? Quais as condições para que uma reação ocorra, né? É isso que eu começo a aula. Para uma reação ocorrer, o que que eu preciso? Entenderam? Pergunta o que que eu preciso. Bom, vamos começar pelas condições fundamentais. Há duas condições que são fundamentais, tá bom? São duas condições que são fundamentais. A primeira dela, afinidade química entre as substâncias. Se eu pego duas substâncias que não têm afinidade, que não reagem, elas não vão reagir, eu posso deixá-las juntinhas, uma ao lado da outra, no mesmo recipiente ali, que não vai ter reação. Ai, Gabiru, mas como que eu sei se uma substância reage ou não com outra, né? Isso é experimental, né? Então, a afinidade química é empírico, né? Isso reage, isso não reage. Bom, beleza até aqui. Outra coisa, se eu tenho duas substâncias ou três que reagem, elas têm afinidade química, elas precisam estar em contato no mesmo lugar. Se elas não estão em contato, não tem como ter reação. Se uma está num pote, a outra está num outro pote do outro lado de uma sala, não tem reação química. Então elas precisam entrar em contato. Essas duas condições são as duas condições o quê? Fundamentais. Bom, dito isso, se essas duas condições são as fundamentais, existem as duas condições que são chamadas de condições acessórias ou também complementares. Bom, se as fundamentais estão sendo obedecidas, eu necessito que agora as condições acessórias sejam também obedecidas, porque senão eu não tenho reação química, né? Então, olhem só, quais as condições acessórias que eu preciso que tenha para que a reação ocorra? Eu preciso que essas substâncias que tenham afinidade e estão no mesmo lugar, estão no mesmo recipiente, elas colidam entre si. Então, que haja, né, colisões, que ocorra colisões entre essas substâncias. Então, elas precisam ter afinidade química, né, estar em contato, ou seja, no mesmo recipiente, e só isso basta? Não, elas precisam colidir. Elas vão colidir. Tá, mas qualquer colisão de qualquer jeito dá certo? Não, não, isso não. Tá? As colisões, elas devem ocorrer. Olha aqui, eu deixei aqui escrito com orientação favorável. Olha só, com orientação favorável, também chamada de geometria adequada. Então, você vai ter inúmeras, né, milhares de colisões, só que apenas algumas vão ter esta orientação favorável. Então você fala, beleza, então duas substâncias, né, que têm afinidade química, estão no mesmo recipiente, elas colidem, algumas colisões vão ter orientação favorável, então a reação acontece. Não, peraí, não é só isso. Tem mais um detalhe. Qual? Essa orientação, esse choque com orientação favorável, com geometria adequada, deve ocorrer com uma energia mínima. Sem essa energia mínima, não tem reação. Então veja bem, olha só. A substância tem que ter afinidade entre si, senão não tem reação. Elas devem estar no mesmo recipiente, ou seja, em contato. Bom, qualquer contato basta, não tem que ter colisões. Tá, qualquer colisão dá certo? Não, tem que ter colisões com orientação adequada. Tá, vamos supor que tudo isso esteja sendo obedecido. Tá, já tem reação? Não, precisa de uma energia mínima. Sem essa energia mínima, olha, isso é muito importante, sem essa energia mínima, por mais que as outras condições estejam sendo obedecidas, sem energia mínima não tem reação. Então, o Gabiru, se tiver afinidade, tiver em contato, tem energia mínima, mas a orientação não foi favorável, também não tem reação. Tudo tem que estar sendo obedecido para uma reação acontecer. Então, para estudar isso melhor, a gente vai fazer um esquema. Olha só o esquema que o Gabi vai fazer. H2 e Cl2 têm afinidade, eles reagem e formam HCl. Então eu vou representar H2 e Cl2 por essas bolinhas vermelhas e azuis e o HCl aqui vermelho e azul, tá bom? Eu estou fazendo essa representação esquemática aqui. Eu sei que H2 e Cl2 têm afinidade e quando reagem dão origem ao HCl, tá bom? Guarde isso. Então agora vamos estudar três casos. Vamos estudar três possíveis casos. Vamos fazer assim. No início eu tenho H2, aqui eu tenho H2 e eu tenho Cl2. Fechou? Eu tenho H2 e Cl2 que eu estou representando assim. Tá, beleza. Aí vem a colisão. Bom, a colisão. Eu vejo que o H2 colidiu com o Cl2 aqui em cima, H2 colidiu com o Cl2 aqui no meio e H2 colidiu com o Cl2 aqui no fim. Tá. Depois dessa colisão, eu reparo o fim da reação. Olha só, eu tenho aqui
no fim, reparem, eu tenho aqui no fim a formação de HCl. Vocês estão vendo? Ó, HCl, teve a formação de HCl. Então eu posso falar para vocês o seguinte: a primeira situação houve reação química. Por que ocorreu reação química? Repare, ó, o início está diferente do fim. Se o início está diferente do fim, eu tenho reação química. Se eu tenho reação química, nós já sabíamos que H2 e Cl2 eles têm afinidade química e nós sabíamos que eles estavam no mesmo recipiente porque eu comecei a aula falando, ó, eles reagem formando HCl. Tá. Então, se eu tenho afinidade, estão em contato e houve reação, ocorre reação, eu posso concluir que os choques que ocorreram tinham orientação favorável e energia mínima. Então você fala, yes, ok. Agora eu vou para o segundo caso, para a segunda situação. Eu reparo que o início e o fim estão exatamente iguaizinhos. Então eu posso falar que não ocorre reação. Mas por que não ocorreu reação? Agora é a parte que você tem que tomar cuidado. Ó. Vem aqui devagarzinho para a gente estudar isso. Ó. Repare que a colisão daqui, ó, que eu estou circulando, está igualzinho com a colisão da reação que aconteceu. Você fala, mas se teve a mesma colisão, por que não ocorreu reação? Então o que você conclui? A colisão estava certa, mas se não teve reação, então é porque eu não tinha energia mínima. Você fala, caraca, velho, é por isso? É, você conclui por isso, porque se a colisão foi igual, mas não teve reação, eu não tinha energia mínima. Agora vamos no último caso. Olha de novo aqui, gente. Início e fim igualzinho. De novo, não teve reação. Não teve reação, mas olha a colisão. A colisão que aconteceu aqui, ela se parece com essa? Não, não se parece. Então eu posso concluir que aqui eu não tinha orientação adequada. E energia? Não posso falar nada, né? Se tinha ou não. Poderia ter muita energia, né? Energia mínima poderia ter, mas se a colisão não foi adequada, eu não tive reação. Até aqui, deu para entender, então, que para uma reação acontecer eu tenho que ter orientação favorável e energia mínima. Sim, lembrando que isso... A reação acontece se eu tenho orientação favorável à energia mínima, desde que as substâncias tenham o que, moçada? Afinidade química e estejam em contato. Beleza? Então vamos lá. Energia de ativação. Bom, então o que é energia de ativação? Você fala assim, meu Deus do céu, eu estava falando de energia mínima, agora escreveu energia de ativação. A energia mínima, que hora eu falo até agora, é a energia de ativação. É a energia necessária para que as moléculas, né, consigam dar origem à reação química. Então a gente fala que a energia é necessária para ativar as moléculas. Aí você fala assim, tá, então eu preciso ter a colisão adequada e essa energia mínima, que a energia mínima chama como? Energia de ativação. Que nós, né, para deixar mais fácil, nós vamos simplificar por E ponto a ponto, tá bom? Então, quando escrever E ponto a ponto é energia de ativação, tá? E tem o tal do caminho da reação. Você fala assim, putz, Gabriel, agora tá ficando difícil, tá meio desconexo, né? Primeiro você fala das condições, aí você fala que a energia mínima tem nome, que a energia de ativação, tudo bem, agora você coloca caminho da reação, tá ficando difícil. Calma, calma. O caminho da reação é que é para mostrar que os reagentes dão origem ao complexo ativado e o complexo ativado vão dar origem aos produtos. Você fala, cara, tá ruim essa situação. Pera aí, presta atenção. Os reagentes, eles têm que colidir entre si. Essas colisões têm que ter orientação adequada, certo? Todas as colisões serão adequadas? Não, tem milhares de colisões, algumas são adequadas, tá? E essas colisões que são adequadas, para dar origem à reação, elas precisam ter uma energia mínima. Como chama a energia mínima? Energia de ativação. Essa energia de ativação é a energia necessária para que a reação aconteça, certo? E aí, quando isso acontece, eu tenho colisão com orientação adequada e a energia mínima, eu vou formar o quê? Aí o produto. Não, não é bem assim. Eu formo primeiro o complexo ativado. Aí o complexo ativado vai dar origem aos produtos. Para ficar isso explicado de maneira mais fácil, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim. Complexo ativado, ele é um estado intermediário e instável.
Isso não ficou mais fácil. Então vamos fazer um esquema aqui, ó. Vamos pegar de novo H2Cl2, beleza? Nós já sabemos que eles têm afinidade, que eles reagem formando HCl, tá? Tranquilo. Então vamos pensar assim, ó. Eu tenho H2 e eu tenho Cl2 no mesmo recipiente. Vamos supor que eles colidam com orientação adequada, tal, e tenha energia mínima. Ou seja, a energia mínima ela vai chegar e vai ativar as moléculas, vai quebrar essas ligações que estão aqui formando a molécula de H2, olhem só, vai quebrar essa ligação aqui e vai quebrar essa ligação aqui. Os átomos, eles vão ficar instáveis. Por que eles ficaram instáveis, Gabi? Porque eles quebraram as ligações. Os átomos se ligam porque buscam o quê? A estabilidade. Aí quebra as ligações, eles ficam instáveis. Só que eles estão próximos uns dos outros instáveis. Esses pontilhados não significa que eles estão ligados, significa que eles estão próximos ali. Então, eles estão instáveis, próximos uns dos outros. Fala, pelo amor de Deus, eu estou com muita energia, eu estou instável. O que eles fazem? Eles buscam sempre uma maior estabilidade. Então, eles buscam fazer novas ligações. Para quê? Para buscar uma maior estabilidade. E assim, eles dão origem aos produtos. Ou seja, os reagentes colidiram com energia mínima, orientação favorável, tudo. Deram origem aos reagentes, deram origem ao complexo ativado. Os reagentes deram origem ao complexo ativado. O complexo ativado vai dar origem a quem? A quem? Aos produtos. Isso é o caminho da reação. Isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui é o famoso caminho, olha só, isso daqui é o famoso caminho da reação. Então, a reação ela segue esse caminho. Só que quando isso acontece, eu vou ter aqui o quê? Presta atenção, dos reagentes para o complexo ativado, absorção de energia. Porque os reagentes precisam quebrar as ligações que estão formando as moléculas, estão formando as substâncias para dar origem ao complexo ativado. Então, os reagentes absorvem energia. Essa energia absorvida é energia mínima, é energia de ativação. Tá. E o complexo ativado, quando forma os produtos, formam novas ligações. Se eles formam novas ligações, o que acontece? Formar a ligação, o que é um processo o quê? Formar a ligação é um processo o quê? Exotérmico. Então, ocorre liberação de energia. Você fala, caraca, moleque, vamos pegar tudo isso que eu estou falando e vamos colocar num gráfico para você entender. Então, os reagentes, eles têm que colidir com energia mínima, orientação favorável, tem que ter afinidade, tem que estar em contato. Quando isso acontece, os reagentes absorvem energia, que é energia mínima para quê? Para quebrar essas ligações, energia de ativação. Os átomos, eles ficam instáveis, só que estão próximos uns dos outros, mas não estão ligados. Tanto é que eu representei aqui por esse tracejado. O complexo ativado está ali, o complexo com muita energia, por isso ativado. Eles procuram o quê? Os átomos que estão formando aquele complexo ali, aquela situação, eles buscam estabilidade. Então eles formam novas ligações. Quando formam novas ligações, libera energia. Então o caminho da reação mostra isso. Mostra essa variação de energia e os reagentes formando o complexo ativado e o complexo ativado formando os produtos e as variações de energia. Então, eu pego tudo isso, eu coloco em gráficos. Quando eu coloco em gráficos, reparem bem. Eu tenho aqui os reagentes, certo? Os reagentes, eles dão origem aos produtos. Você fala, beleza, tranquilo. Veja bem, só que aqui eu estou falando de uma reação exotérmica. Uma reação exotérmica é quando a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Você fala, tudo bem. Os reagentes, eles absorvem energia, tá? Eles absorvem energia e assim formam o complexo ativado. O complexo ativado eles dão origem aos produtos. Se você faz a diferença de entalpia dos reagentes dos produtos, você tem o ΔH, tá? E essa energia absorvida pelos reagentes para formar o complexo ativado chama como energia de ativação. Se eu quero saber quanto que absorveu, quanto que é a energia de ativação, basta eu fazer a entalpia do complexo ativado menos a entalpia dos reagentes. Tá, então a energia de ativação é uma energia necessária para formar o complexo ativado. Ou seja, os reagentes precisam absorver essa quantidade de energia. Absorvendo essa quantidade de energia, eles quebram as ligações, formam o complexo ativado e o complexo ativado
dá origem aos produtos, ou seja, novas ligações são formadas, então eles liberam energia. Por isso que desce aqui, que essa descida mostra o quê? Que está liberando energia, porque está formando novas ligações, dando origem aos meus produtos. Então, é uma reação exotérmica. A gente já estudou isso quando nós estudamos, né? Nós estudamos isso quando eu falei para vocês do que, né? Eu falei de energia de ligação. Para quebrar, absorve, para formar, libera. Ou seja, os reagentes absorvem uma quantidade de energia, depois ele libera na hora que forma. Sim, na hora que forma, ou seja, o complexo ativado, na hora que forma novas ligações, eu vou liberando energia. Olha só, eu tenho um gráfico que me conta como que é a reação. Reagente formando complexo, complexo formando produto, e aqui no gráfico eu consigo calcular as energias envolvidas, certo? Então esse gráfico aqui é de entalpia pelo caminho da reação, e esse gráfico nos conta tudo sobre a reação. Beleza até aqui? Vamos para a reação endotérmica? Reação endotérmica. Então, o que é uma reação endotérmica, né? Uma reação endotérmica é aquela que a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Você fala, tá, vamos colocar isso no gráfico. Ó. Eu tenho aqui os reagentes, né, que é a entalpia, vai ter a formação dos produtos, que eu tenho a entalpia dos produtos ali. Beleza, tá, tranquilo. Os reagentes absorvem, olha só, subindo, absorvem uma quantidade de energia para formar os produtos. Tá, mas quando absorve essa quantidade de energia, não vai dar origem aos produtos, vai dar origem ao complexo ativado. Então, se eu faço a diferença de entalpia dos produtos pelos reagentes, eu acho ΔH. Tá. E essa energia absorvida para dar origem ao complexo ativado é a energia de ativação. É a energia necessária. Eu quebrei as ligações dos reagentes, os átomos ficaram separados uns dos outros, mais próximos, ou seja, estão ali instáveis, mas bem próximos, ou seja, dão origem ao complexo ativado. Esses átomos, eles buscam estabilidade e aí eles liberam energia formando os produtos. Repare que legal isso, né? Na reação endotérmica, absorve mais do que libera. Então a reação é endo. Se você voltar no meu exemplo da exo, absorvia pouco para quebrar e liberava muito para formar as ligações. Então a reação era exo. Aqui a reação é endo. Precisa absorver muito aí para dar origem ao complexo ativado, para quebrar as ligações. Então, você entende que a energia de ativação é a energia necessária aí, né, para que eu consiga quebrar as ligações, dar origem ao complexo ativado. E eles, ao formar novas ligações, os átomos, né, que estão formando ali o complexo ativado, ao formar novas ligações, dão origem aos produtos. Novamente, se eu quero calcular a energia de ativação aqui, eu falo que a energia de ativação é igual à entalpia do complexo ativado, né, menos a entalpia dos reagentes. Lembrando que a energia de ativação sempre vai dar com sinal positivo, porque ela é uma energia absorvida. Bom, entendido tudo isso, né, falado tudo isso, você entende então que a energia de ativação é uma energia necessária para a reação acontecer, porque eu preciso quebrar as ligações, ativar as moléculas e tal. Então, quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação, porque eu preciso de mais energia para fazer a reação acontecer. Então a gente pode fazer um detalhe, né? A gente pode fazer uma conclusão aqui. Quais as conclusões? Que quanto maior a energia de ativação, menor será a velocidade da reação. Menor será a velocidade da reação, porque mais difícil a reação acontecer. Agora, e ao passo que quanto menor a energia de ativação, mais rápida, maior a velocidade da reação. Beleza isso? Então, aqui a gente conclui a nossa aula de teoria das colisões. Beleza isso, moçada? Aí, depois disso, a gente vai estudar os fatores que alteram a velocidade. Aí você entende melhor, né? Quando você aumenta a temperatura. Então, se você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética das partículas. Então, vai ter maior número de colisões. Assim, eu tenho uma possibilidade maior de ter colisões com orientação favorável, com energia mínima. Então, a reação é mais rápida. Aí, a gente vai estudar catalisador. O catalisador acelera a reação porque diminui a energia de ativação, ou seja, ele enfraquece as ligações. Por isso que eu preciso de menos energia para a reação acontecer, então a velocidade se torna maior, né? Então, agora, essa aula que eu dei hoje, né, para vocês que vocês estão assistindo agora, essa aula, ela é a base para você entender as outras partes da matéria. Beleza, gente? Obrigado, bons estudos e tchau, tchau!